Olá, meus ouvintes da Rádio Pereirense. Estou aqui na rua Nel Queiroz, rapaz. Em frente à casa da Ju. Rapaz, em frente à casa da Ju. E aqui é a rua Nel Queiroz. A rua da Ju, a rua da Fia, a rua do Deca de Isília. Vixe Maria. E tá se corrunando, né? Que é aqui ao lado, veja só como é que tá. Veja só. E aqui as cores tá dormindo. Esse óculos foi o socorro que me deu, esse óculos aqui. Veja só. E estou aqui em nome, sabe de quem? Do nosso amigo Pereiro Gesso. O homem que está estourando na cidade de Pereira. Que está chegando reforço para o Pereiro Gesso, que é o Deirto. E está trazendo moldura nova. O Pereiro Gesso já pegou a obra do Carlito. Já acabou. A do Mundinho já acabou. Então, e a do Dr. Cleiton? Já era, também ele já botou no bolso, já acabou. E aqui é a rua Nel Queiroz. E lembrando que o nosso amigo Marcondes tá vendendo gesso, 50 quilos, placas, arames e cinzal. Vixe Maria, é demais, o homem tá estourando. E vou mandar um alô pros familiares do Marcondes, por que não? E sem contar que o Marcondes faz entrega a domicílio, rapaz. Você liga pro Marcondes, ele vai lá, faz a entrega. Vou mandar dali, vou mandar alô pra ele. Vamos lá. Então, eu tava falando do Pereiro Gesso e agora aqui estou no estabelecimento do Paulo e da Bernadette, conhecido como a Fia, né? Veja só. Vou mandar um alô, sabe pra quem? Pro Dilson, o Deon, o Deirto. E o Betinho, rapaz, que o Betinho eu confundi, que o Betinho é mais moreninho do que o Deirto. Só lembrando que o Deirto é mais branquinho porque ele nasceu de dia. E o Betinho nasceu à noite, que é mais escurinho. E eu ouvi dizer que seus aparelhos tinham bastante filho. Só contava à noite, quando escurecia, que juntava todo mundo aí e contava. Perdia até a conta. Então, e estou aqui no estabelecimento da Fia. Veja só como é que tá. E aí, Dionísio? Um alô pra Gabriela, pai. Gabriela, que é a neta do Dionísio, o vovô Dionísio, que é minha fã também e amiga da minha filha também, rapaz. Então, hoje é domingo. Lembrando que choveu antes de ontem e para amanhecer hoje. E esse horário, o horário tá quente. Estou aqui. Um alô para Dilson também, pro filho do Marcondes, que é o Wesley, e a Bianca, que mora lá em Mato Grosso do Sul, rapaz. E vou começar com a Fia. Ver se ela diz alguma coisa. Vamos aproveitar e vou mandar logo um alô também para a Betânia. A Betânia, que o filho dela é o Adriano, que completou ano em agosto do ano passado, rapaz. Vou conversar com a Fia. Vou ver se ela vai mandar um alô para a Vânia também. Para os irmãos dela tudinho, que ela conhece tudinho. E vou lá. Então, e aqui tá a Fia, né? A Bernadette vai mandar um alô pros irmãos que tá em São Paulo. Então, pode falar. Bom dia para todos os meus irmãos. Para não esquecer nenhum, não vou citar o nome de todos, porque uns ficam com queixo. Então, eu vou mandar para todos. Amo todos. Mas eu mandei para todos. Eu mandei pro Dilson. Então. Mandei pro Dilson, pro Dionísio, Bernadette. Dalécio, Corrinho, Tem Dalécio? Tem o Dalécio também. Não, o Dalécio já faleceu. O Dalécio tem o mesmo final de luz, não? Não. Não. O Dalécio já faleceu. Então são muitos, né? Para todos. Então, estou aqui no estabelecimento da Suélia, Fia. Corrinha, Deon, Dionísio. Dionísio é o vovô Betinho. Dionísio. E pra Gabriela, rapaz. E minha Gabi também, minha princesinha, que é linda. Eu ouvi dizer que ela vai ser chamada pro programa. Tá aguardando ser chamada pro programa do Raul Gil. Ela tá sendo aguardando para ser chamada do programa Raul Gil. Que bom, né? E se eu for ser chamado também lá pro. Qualquer um eu vou. O que importa é ser chamado. E estamos aqui no estabelecimento da Fia. Lembrando que hoje é dia 1º, né? Enfim, e o inverno? Você tá pondo fé no inverno? Eu tô. Né? Tá chovendo bastante, graças a Deus vai ser um inverno bom mesmo. Então. É porque o pessoal não tem fé, né? Exatamente. A fé do pessoal tá muito... Chuva à noite e durante o dia o sol. Eu digo, ai papai, e estamos aqui, né? E lembrando que o reforço tá vindo, né? É o Deirto para ajudar o Marcondes, né? Deirto tá vindo? Eu não tô sabendo não. Deirto tá vindo. É para ajudar o Marcondes, porque ele tá com muito serviço. E o Deirto trabalha em gesso, trabalha em gesso. Tá vindo para... Sem contar que ele tá trazendo molduras, novas molduras aí, né? O Pereiro Gesso, o nosso amigo Marcondes. Vixe Maria. E vou fazer o tchá. Vamos fazer o tchá? Bora. Vamos lá. Tchá.